Só esperar todo mundo entrar de novo para a gente começar a explicação, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre o solo, os desgastes do solo. Ontem nós falamos sobre o solo, nós falamos sobre os fósseis. Vocês fizeram leitura das páginas que eu pedi ontem? Sim. Fizeram as atividades. Hoje tem um vídeo explicativo, né? Não, foi ontem, né? Vocês assistiram o vídeo? Sim ou não? Acho que não, né? Porque ninguém tá respondendo. Sim. Aí a gente... Pode falar. Eu fui tentar assistir, só que ainda não foi. Aí eu vou tentar hoje, eu tô com o livro e vou ver, por causa que eu tentei colocar e não foi. Qualquer coisa vai direto no YouTube, na playlist, e procura lá, Ciências do dia 15/6, tá bom? Se às vezes no aplicativo não estiver funcionando, vocês podem procurar o nome da matéria e a data do dia, tá bom? Tá bom. Vamos lá, e a gente falou sobre as rochas que tem, né? E os minerais do subsolo, e a gente encontra as pedras preciosas, os fósseis. E hoje nós vamos falar do desgaste do solo. O que é desgaste do solo, gente? É algo que ali o solo tá desgastado, tá? Tipo, atrapalhando de alguma forma. O desgaste do solo, ele pode acontecer através das ações do tempo, né? Da própria natureza e através do ser humano, que é o que mais acontece, infelizmente. Nós temos alguns tipos de desgaste, que são erosão, desmatamento, assoreamento dos rios, queimadas e poluição do solo através de lixo, certo? Erosão. O que é erosão? Existem o tipo de erosão pelo vento, tá? Causada pelo vento, que é chamada de eólica, tá? Que o vento carrega areia, poeira, desgasta naturalmente as rochas, tá? E aí vai se formando ali, às vezes, arrasta de um lugar para o outro aquele material daquele lugar. Aí, o que acontece? Por que de muito tempo atrás, às vezes uma pedra era de um jeito e hoje ela é de outro? Por causa do vento, né? A ação do vento, a ação da chuva também, tá? E a erosão hídrica é por causa de água, tá? Essa água pode ser de forma pluvial, que é por causa da chuva, e fluvial, que é por causa de rios ou mares. Então, o que acontece? Já ouviram um ditado que fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Já ouviram esse ditado? É um ditado popular que fala isso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que isso significa? Que a água vai batendo ali na rocha, vai batendo, vai indo, ela vai desgastar, certo? Ela vai furar ali aquela pedra, ela vai deixar um desgaste, tá? Chama erosão hídrica, ok? Eu não vou ler o texto da forma que tá aqui, eu vou fazer a explicação e aí vocês leiam o texto depois, tá bom? Desmatamento. Por que o desmatamento é um tipo de desgaste do solo? Se eu tô tirando as plantas. Quem sabe me falar? Ninguém? Tá. O que acontece? Quando eu retiro as plantas de um determinado lugar, uma planta nativa. Nativa quer dizer o quê? Que ela nasceu lá, porque ela nasceu lá. Sem a ação do ser humano. Não fui eu que plantei, tá? Então, ela é nativa. Quando eu retiro as plantas nativas de um determinado lugar, por exemplo, eu chego numa floresta e vou lá e desmato, tiro as plantas. Eu estou empobrecendo o solo. Por quê? Eu estou deixando de deixar aquelas plantas ali que estariam, né, enraizadas no solo. Então, teria uma ação hídrica de água ali,
de restos de materiais orgânicos das folhas que caem ou dos frutos que caem dessa planta. Então, quando eu retiro, o solo também está perdendo. Não é só a planta, mas o solo também está sendo empobrecido pela falta, tá, desse material dessas plantas. Tá? E o que acontece também é a impermeabilização do solo. O que é impermeabilizar o solo? É fazer com que ele não penetre água, tá? Quando eu passo asfalto em um lugar, tá? Quando eu faço calçada, tá? Eu estou impermeabilizando o solo. Quer dizer que não vai entrar a quantidade correta de água que às vezes precisaria, certo? Não é absorvido pelo solo. Então, conta como desmatamento, ok? E aí, o que acontece é porque, além de alagar as grandes cidades por causa da quantidade grande de asfalto, não tem árvore o suficiente, certo? E o solo fica empobrecido, tá? Assoreamento dos rios. Ocorre quando a camada superficial do solo é retirada pela água das chuvas e transportada por escoamento dos rios. O acúmulo de sedimentos do fundo dos rios torna-os rasos, interferindo em sua drenagem. O que acontece é porque é retirada a primeira camada de solo ali daquele lugar por causa dos rios. Isso geralmente acontece quando eles constroem usina hidrelétrica, porque eles têm que fazer uma barragem para poder construir. O rio está passando aqui, certo? Aí eles constroem uma barragem, que é uma barreira mesmo, para acumular a água para ir para a hidrelétrica, certo? Porque a hidrelétrica é o quê? Ela gera energia através da força da água. Então, o que acontece? Quando eu mudo o curso do meu rio, eu estou empobrecendo todo o solo, não só do lugar onde está o rio, mas em volta de onde está o rio. Uma quilometragem perto de onde estava o rio, certo? Ok? Nossa, então, se fazer, tipo, mudar uma coisinha no solo, já danifica tudo. Sim, danifica ali, próximo àquele lugar, é praticamente todo danificado. Por causa de, às vezes, igual eu falei, se eu for construir uma hidrelétrica, eu preciso fazer uma barragem, que é uma barreira. Eu vou mudar a forma que esse rio tinha. Ele não vai ser natural mais. Então, o que acontece? Próximo daquele lugar onde estava esse rio, o solo vai ficar empobrecido, certo? Jesus. E também pode acontecer, às vezes, igual tem lá naquele lugar em Mariana, em Minas Gerais, né? Que a barragem estourou, né? Verdade. E aí estourou a barragem e teve alagou, matou várias pessoas perderam suas casas, né? E isso também prejudica o solo. Por quê? Porque ele estava sem água, porque o rio não estava passando em determinados lugares. De repente, a barreira estoura. Então, o que vai acontecer? Vai acumular a quantidade de água, vira aquele barro ali e tudo. Então, também é uma forma de prejudicar. Tá? Além de prejudicar o próprio ser humano. O ser humano se prejudica. Nesse caso que foi Mariana, né? Queimadas. Como que a queimada enfraquece o solo? Primeiro porque vai estar retirando parte das plantas. Como eu falei lá no desmatamento, quando eu retiro parte das plantas, eu já empobreço o solo. Então, se eu estou queimando, tá, as plantas de uma região, eu também estou empobrecendo o solo, certo? Isso é uma técnica geralmente utilizada pelas pessoas para poder limpar o pasto, por exemplo, né? Mas só que aí acaba com o pasto das vacas, né? Acaba com tudo, né? Porque muitas vezes não pega só no lugar, igual todo ano a gente vê notícias lá que a Amazônia tá pegando fogo. Por que isso acontece? Por que a Amazônia tá pegando fogo? Porque tem alguém que vai lá colocar fogo em algum lugar? Tipo, às vezes não pôs lá na floresta, pôs num lugar que tinha pasto, mas o fogo a gente muitas vezes não consegue controlar a força dele. Então ele se alastra e acaba indo para regiões aonde tem floresta. E depois que chegou ali, não dá conta de controlar. Por isso que fica muitos e muitos dias os bombeiros tentando controlar e não conseguem, né? Então, nessa queimada, o solo perde nutrientes, tá? E prejudica o próprio ser humano de que forma? Se o solo não tá legal, se ele não tá bom, não vai ter nem pasto.
E se for num lugar perto de onde tem plantação, onde tem praticada a agricultura, ele vai estar empobrecido e também não vai adiantar eu plantar nada lá, porque o solo não vai ficar fértil. Não vai ter humus, não vai ter os nutrientes que o solo precisa para aquelas plantas que eu estou querendo plantar ali crescer, tá? Página 90. Poluição do solo através do lixo, né? Nós temos aí falando de 4 tipos de lixo. O lixo doméstico. Todo mundo já tentou. O lixo doméstico, que é o que nós produzimos na nossa casa, certo? O lixo doméstico, ele é dividido também em 2 partes, orgânico e recicláveis, certo? O lixo orgânico, tá? Que não pode ser reciclado, restos de frutas, de verduras, essas coisas, né? E a parte de reciclados, né? Que são papel, metal, plástico, vidro, que a gente pode separar. Se passar a coleta seletiva perto da casa de vocês podem separar o lixo, porque esse lixo reciclável vai para as usinas de reciclagem, ele é separado, né? Para se transformar em novos materiais, certo? Uma garrafa PET mesmo. Vocês, quando foram meus alunos, fizeram um trabalho excelente sobre o lixo. Lembra que a gente fez uns cartazes de tempo de decomposição? Sim. E vocês aprenderam que uma garrafa PET, por exemplo, demora 400 anos para se decompor. Um chiclete é 600 anos para se decompor. O vidro não tem nem tempo determinado. Então, isso vai ficar ali no solo durante esse tempo e ele está prejudicando o solo, tá? Lixo tóxico. O que é o lixo tóxico, pessoal? São de materiais que podem fazer mal para o ser humano ou para os outros seres vivos. Pode ser plantas, pode ser animais, tá? E esse lixo tóxico penetra no solo e vai para os lençóis freáticos. Então, até a água daquela região onde foi jogado o lixo tóxico, ela está contaminada. Vocês beberiam água de uma cisterna que fica perto de um cemitério? Não. Por quê? Porque lá tá tudo... Pode estar contaminado, né? O corpo das pessoas entra em decomposição. E por que a gente joga tanto lixo tóxico no solo, sabendo que a gente está prejudicando a quem? A gente está prejudicando a gente mesmo, o planeta em geral. Lixo hospitalar. Eu não jogo lixo, eu nunca joguei lixo no mar. Ótimo. Assim, mas tem lixinho no meu carro e depois a gente joga fora. Isso, certo é a gente carregar o nosso lixo até em casa. Chegar em casa. Uhum. Lixo hospitalar. Por que os lixos hospitalar? Porque pode estar contaminado com o sangue das pessoas, né? Que são geralmente seringas, agulhas, vidros, curativo, né? E então, esse lixo, ele tem que ser separado de forma diferente do nosso lixo doméstico, tá? Então, geralmente, perto de hospital, a gente vê lá, escrito, né, na lixeira, lixo hospitalar. Perto de laboratório também, de laboratório que faz exame, também tem o lixo comum e tem o lixo hospitalar. Por quê? O lixo hospitalar, ele não deve ir para o mesmo lugar que o lixo doméstico, tá? Por causa dessa questão da contaminação, das agulhas, dos vidros, etc. Ok? Por causa dos micro-organismos que podem ter ali, carregar bactérias, doenças, e pode transmitir de uma pessoa para outra. Aí você pensa, mas depois de seco não tem problema não. A gente não sabe se tem. Porque as bactérias, elas sofrem mutações. Elas vão mudando de acordo com o tempo. Então, o que às vezes, igual o coronavírus. O mundo é coronavírus agora, né? A gente dá exemplo, só usa coronavírus. O coronavírus, no começo, só passa pelo espirro. Não, só passa pela secreção do nariz. E agora? Agora tá no ar. Eles já falam que tá no ar, por isso que a gente tem que andar de máscara. Aí, tipo, eu tava até vendo um meme na internet que falava assim, ó, a pessoa foi no shopping, mas, eu tava de máscara. Aí é o cérebro, a pessoa tentando dormir assim, e o cérebro falando, você tá tranquilo, né, que você foi no shopping. Ele falou assim, eu tô tranquilo, eu fui de máscara. Aí o cérebro fala pra pessoa assim,
mas tem 400 e trocentos coronavírus no seu olho, porque através do olho também passa, viu, gente? Porque todos os orifícios que a gente tem, olho, ouvido, é mais difícil do que pelo nariz e boca, mas também passa. A minha mãe tá querendo fazer com aqueles plásticos. É por isso que a gente não pode, por exemplo, eu tô na rua e de repente me dá uma coceira no olho, eu tô na rua, do jeito que eu tô, eu vou lá e coço o olho. Não pode, tá? Então, lixo industrial. É o lixo geralmente que vem das indústrias, que podem ter produtos químicos também, pode também ser tóxico também, de acordo com o outro. E esse lixo, ele tem que ser geralmente incinerado, tá? O que é incinerado? Vocês sabem? Não? Botar fogo, gente. Incinerar é pôr fogo. Ele tem que ser destruído, tá? E o que geralmente as pessoas, as indústrias fazem? As indústrias, a maioria das indústrias, elas têm que destruir esse coisa também. Mas tem indústria, por exemplo, aqui em Goiânia a gente vê direto que eles jogam. Sabe quando eles falam assim que tá jogando amônia no rio? Amônia. Já ouviram falar no jornal? É isso. É lixo industrial. A amônia é um tipo de produto que eles usam geralmente na alimentação para conservar o alimento, tá? Não é a mesma lá do sal amoníaco que a gente conhece, não, tá? É diferente, produto diferente. Vamos lá na página 92. A gente responder. Observe a imagem do lixão de Irecé, na Bahia, e responda no caderno. A gente não precisa responder no caderno, tá? A gente só vai discutir aqui. De onde veio tanto lixo? E como podemos diminuir a quantidade de lixo gerado pelas pessoas? De onde veio tanto lixo, gente? Do ser humano. Que mais? Esse lixo aí, tá no lixão. Eu já expliquei para vocês a diferença de lixão e aterro sanitário, né? Qual a diferença? O lixo é colocado lá sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de separação. Ele só é colocado lá, depositado lá em um determinado lugar, acumulando lá. Quando o terreno tá cheio, eles simplesmente vão para outro lugar, tá? O aterro sanitário é diferente. O que acontece? No aterro sanitário, eles pegam esse lixo, compactam ele, certo? Que é o que? Amassar ele, tira o chorume, que é o líquido que vai sair desse lixo, tiram todo o chorume, pega esse lixo que está compactado e enterra. Por isso que é aterro, tá? Eles tiram o chorume e a terra, coloca a terra por cima para se decompor. Só que como a gente já estudou, o lixo demora muito tempo para decompor, né? Então, essa é a diferença. No lixão é só depositado lá, não tem cuidado nenhum. Põe lá e pronto. O aterro não. O aterro, ele é compactado o lixo, tirado o chorume, depois enterrado a parte seca, tá? Como que a gente pode reduzir a quantidade de lixo que a gente produz? Me dê ideias. O que eu posso fazer? Ter consciência social. O que é consciência social? Eu vou comprar algo. Eu vou comprar, por exemplo, o pessoal agora está com mania de comprar as verduras picadas. O que seria melhor? Aí eu compro, vem numa embalagem. O que seria melhor? Eu comprar a verdura normalmente, sem embalagem nenhuma, ou ela embalada? Sem embalagem. Porque eu estaria reduzindo um lixo, né? Outra coisa aí é que chama consciência social. Eu tenho que pensar que aquilo faz mal pro meu planeta. Eu posso também, isso eu estou o quê? Reduzindo. Eu vou observar.
tá? Eu vou dar preferência para materiais recicláveis. Por exemplo, se eu tenho uma embalagem de plástico, o plástico é reciclável, ok? E eu tenho uma embalagem de isopor. Isopor não é reciclável. Aquelas vasilhinhas, bandejinhas que a gente compra, blá, 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 não são recicláveis. Qual que seria melhor, então? O de reciclar ou os que não reciclam? De reciclar. O de reciclar. Então, o de plástico seria melhor do que o de isopor? Sim, infelizmente. Apesar de que o plástico demora muito tempo para se decompor, eu posso reciclar, eu posso pegar o material do plástico, ele é derretido e transformado em outra coisa, certo? Então, o reciclável é melhor, ok? E eu posso reutilizar também, que a gente pode, tipo, eu comprei algo e vou reaproveitar aquela embalagem para outra coisa. Isso não é reciclar, isso é reutilizar, reaproveitar. É, por exemplo, quando a gente faz, quando eu tenho aquele tanto de lata de guardar as coisas lá na escola, que eu guardo lápis, não tem? Então, que lá eu estou reaproveitando uma embalagem de uma outra coisa para uma nova função. Isso não é reciclagem, isso é reutilizar. Reciclagem é quando as empresas pegam o material, o plástico, por exemplo, e transformam em outra coisa. Isso é feito geralmente em indústria, tá? Por exemplo, as garrafas de refrigerante, elas são derretidas, tá? E transformadas, às vezes, em outra coisa, tá bom? Na forma de reutilização também, a gente tem o exemplo das garrafas retornáveis, que elas voltam lá para a empresa, por exemplo, a Coca-Cola. Eu vou lá no supermercado, entrego o vasilhame vazio, né? Eles levam para a indústria, fazem uma higienização e reutilizam ela novamente, certo? Número 2. Analise as figuras a seguir e faça um X naquela que mostra a forma correta de descarte do lixo. Eu tenho a opção A, B e C. Qual é a opção correta? A, C. Por quê? Porque ela tá reciclando. Ela está separando os tipos de lixo corretamente, né? Para poder fazer a reciclagem. Número 3. Explique como devem ser descartados os seguintes tipos de lixo. Pilhas e baterias de celular. Onde que eu devo descartar? Eu posso jogar em qualquer lixo? No lixo aqui de casa? Não, né? Não. Como que eu devo descartar? Sabem? No lixo eletrônico? Isso, geralmente, loja de celular, né? Tem lá um lugar para você jogar lá o seu celular velho ou a bateria do seu celular velho. Então, vocês vão escrever assim, em lixos especiais. Aí põe entre parênteses, lixos especiais. Aí, entre parênteses, vocês vão colocar assim, ó, eletrônicos. Eletrônicos. Peraí, tia. Tia, especiais é com C, né? Sim. Desculpa, gente. O vento. Especiais, entre parênteses, o que mesmo? Aí vocês colocam entre parênteses, eletrônicos. Ou radioativos. Eletrônicos ou radioativos. Letra B. Lixo hospitalar. O lixo hospitalar, ele tem que ser recolhido por radioativos, tudo junto. Radioativos.
É uma palavra composta de rádio e ativo. Radioativos. Por que é radioativo, gente? A pilha, por exemplo, ela tem um material dentro dela que é radioativo, ou seja, faz mal para o ser humano. Então, por isso que tem que ser jogado em lixo corretamente. Lixo hospitalar. A mesma coisa, mas só que... Ele tem que ser recolhido por empresas especializadas. Isso, tem que ser recolhido por empresas especializadas e deve ser incinerado. Ou seja, o que é incinerado, que eu falei agorinha? Pegando fogo. Queimar. Pega fogo. Isso. Queimar. Ai, que susto! Então, deve ser recolhido. Deve ser recolhido. Não, Maria, não pode jogar agora. Deve ser recolhido por empresas especializadas para ser incinerado. Incinerado é com C. Incinerado. Deve ser recolhido. Por empresas especializadas para ser incinerados. Aí eu tenho falando sobre o solo e a agricultura, na página 93. O solo e a agricultura. O ser humano... Peraí, tia. Hã? A hora de perseverar. Só que não dá muito tempo que a aula já está acabando. Deixa eu explicar então. Pronto. Ó, o solo, o ser humano, ele aprendeu, tá? A plantar, a fazer agricultura há mais de 7.000 anos. E é lógico que ele vai aprender, né, a trabalhar a terra de acordo com a necessidade que ele tem, certo? Aí ele tem algumas formas de fazer isso. Quais são essas formas de fazer isso? As formas que eles vão usar. Adubação, que é o que? Eles vão colocar adubo, né? Consiste em colocar matéria orgânica ou fertilizantes na terra para poder aumentar a produção de algo que eles estejam plantando. A aragem. O que é a aragem? É afofar a terra, é revirar a terra para que entre uma quantidade boa de água e ar. Lembrando que no solo também precisa ter ar para que as plantas daquele lugar consigam sobreviver. Isso é a aragem. Drenagem. A drenagem é retirar o excesso de água. Em regiões que chovem ou que tem rios ali próximos, às vezes a quantidade de água é muito grande, então eles têm que bombear essa água e retirar daquele lugar. E a irrigação é o contrário, é aguar, né? Molhar a terra, a planta, para que ela possa conseguir se desenvolver bem. Aí eu tenho algumas formas de proteger o meu solo. Quais são essas formas? Não despejar lixo em qualquer lugar, em lugar inapropriado, não jogar no chão, não jogar nos rios, etc. Não realizar queimadas, né? Não derrubar matas, que não desmatar, certo? Não depositar fezes humanas no solo. Ah, tia, mas ninguém faz isso, não. Gente, tem lugar que não tem rede de esgoto, não tem rede de tratamento, tá? Não tem igual a gente fura fossa aqui em Goiânia. Tem alguns lugares que as pessoas simplesmente não têm condições também de fazer isso. Então, deposita em qualquer lugar. Não é uma realidade pra gente, mas é a realidade de algumas pessoas no mundo. Não tô falando só do Brasil, mas no mundo em geral.
E evitar o uso de inseticidas. O que são inseticidas? São os agrotóxicos que as pessoas jogam nas plantações para evitar praga, para evitar gafanhoto, formiga e outras coisas que podem destruir a plantação, tá? Vocês vão responder a página 95, tá? E a 97 também. Que a 97 é uma cruzadinha. E a 95, a número 3, eu quero que vocês façam no caderno. Presta atenção. Reescreva corretamente as frases a seguir no caderno. É preciso deixar lixo no chão, já que a matéria deteriorada libera líquidos favoráveis ao solo. Tá certa essa frase? Não. Não. Vocês vão no caderno, vocês vão reescrever. Faz cabeçalho, escreve a página e reescreve lá ela corretamente. Não pode deixar lixo no chão, porque libera líquidos que são prejudiciais ao solo. Ok? A B. Queimar a mata é bom porque aumenta a oferta de nutrientes ao solo, além de ser benéfico para combater a erosão. Tá certa essa frase? Não. O que vocês vão escrever? Provocar queimadas empobrece o solo, além de poder facilitar a erosão. Certo? A número 1, vocês vão ligar o que é cada um dos que estão falando aí, que está no texto. E a número 2, vocês vão escrever se é adubação, drenagem, irrigação ou aragem, que está fazendo na imagem. Certo? Uhum. Aí tem português e matemática no caderno, que eu já expliquei, e essas 2 páginas para vocês terminarem. Combinado? Hoje tem vídeo para vocês assistirem de ciências. Certo? Há alguma dúvida? Maísa, você conseguiu entender como é que a gente faz lá a fatoração? Não conseguiu? Esse aqui que a gente fez da tarefa de matemática? A de hoje. Você conseguiu entender como é que eu fiz a fatoração aqui? Então, aquela tarefa de ontem que você pediu para mim tirar dúvida é a mesma coisa. Você vai pegar os 2 números e fatorar ele desse jeito e depois multiplicar os números que você conseguiu achar aqui. Tá bom? Gente, então, amanhã, aula às 8 horas, simulado às 9, assim que terminar a nossa aula, tá bom? E aula de inglês, 15 para 6 da tarde, amanhã. Vocês têm prova. Então, não deixem de assistir, porque vai ser à tarde, tá? De manhã, simulado, todas as matérias, tá? Deixa os livros perto ali, que às vezes você vai ter dúvida, já deixa tudo pronto na hora que for começar a nossa aula. Por quê? Porque terminou, você já vai começar o simulado. Se tiver com alguma dúvida, corre no livro, tenta achar ali a matéria, tirar sua dúvida e responder. Porque o que você responder errado vai ser automaticamente errado na sua nota. Tá? Automaticamente o negócio já vai colocar lá. Já vai gerar a nota. Certo? E não dá para refazer. Não precisa ter pressa. 2 horas é tempo demais. Certo? Certo. Não esqueçam, tá? Da aula de inglês também amanhã. Um beijão pra vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau, Eu gosto tia. dessa música. Vocês gostam dessa música? Sim. Vamos cantar. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Vai. Toda vez que você sai, se distrai. Quem fica, ficou. Vai. Quem foi, vai. Quem foi, Amanhã. Amanhã.